Salve, salve, bela gente do meu Brasil. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso encontro semanal neste quadro Ecofeminismo aqui no canal Decolonidade Mulheres em Pauta. Início agradecendo a participação de vocês, comunidade, que nos acompanha nessa transmissão que vai em direta todas as sextas-feiras, às 13 horas, horário de Brasília, além de curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais este programa. Gratidão, hein? Inscrevam-se neste canal, para quem ainda não inscreveu, e acione o sininho de notificação. Valeu? Conto com vocês, tá bom? Agradeço também aos nossos parceiros que fazem a retransmissão dessa direta. Obrigada a todos de coração. E sextou, minha gente. Sextou e vou direto a um papo reto. Hein? Não tenho esse costume, mas a gente é preciso. Este momento é preciso. Você que tem uma filha ou um filho de 16 anos, ou, e isso é algo que muita gente não sabe, que jovens de 15 anos que completarão 16 anos até o dia 2 de outubro de 2022, data do primeiro turno das próximas eleições gerais, também pode tirar a primeira via do título de eleitor. Então, vamos lá, minha gente, mas isso tem que ser antes de maio, do dia 4 de maio também, tá ok? Já tirou? Vamos lá? Vamos lá tirar eu também? Ou, se por acaso vocês também estão com o seu título de eleitor irregular, olha, eu coloquei ali embaixo, na descrição dessa transmissão, desse programa, o link do TSE, que se você tem alguma irregularidade, você coloca lá e verifica, tá? É online. E para quem vai tirar também o primeiro título de eleitor, a primeira vez, também se pode fazer tudo online. Lá embaixo tem um link do TSE, o link do YouTube, onde explica passo a passo que coisa vocês vão fazer. Minha gente, não vamos dormir, né? Por favor, tá muito fácil, é tudo online. Não vamos deixar para a última hora, tá? Porque este ano é decisivo e é de suma importância para que nós possamos sair desse momento tenebroso e de trevas, tá bom? E fazer com que o nosso esperançar volte para reconstruir o nosso país e assim ter um Brasil feliz de novo. Tá bom? Estamos de acordo? Conto com vocês, tá? E por último, não menos importante, calma, Alte, já completaram o ciclo de vacinação? Olha, ontem foi muito triste saber que mais de 1.000 vidas ceifadas, voltamos a esse número, e quase 300 mil contágios. Gente, coloque na cabeça, vacina é vida, tá bom? Ficou o recado? 2 recadinhos básicos de importante. Título de eleitor e vacina, ok? Vamos em frente? Agora, eu devo pedir desculpa pelo meu ato falho na semana passada. No meio de tantas notícias maravilhosas que aconteceu no decorrer daquela semana, e eu não me refiro só tanto no Tripex, tá? No Tripex Guarujá, porque aquela notícia foi depois que concluiu aqui a programação, essa live. Falo que só que eu esqueci de mencionar de um fato importantíssimo, e a nossa queridíssima e amada professora, deixa eu até ver aqui a foto dela para que vocês saibam de quem eu estou falando, que é a nossa professora emérita, Nilma Lima Gomes, venceu o prêmio Carolina Bore Ciência e Mulher. Deixa eu colocar aqui uns fundos para vocês verem uma coisa melhor, porque eu ali nem... deixa eu ver. Foi exibido... Não foi? Vocês vão me ver ali atrás. Então, a professora Nilma, maravilhosa, ela recebeu esse prêmio. E aqui eu não vou ficar elencando o seu currículo vital, porque ela vai desde o mestrado em pedagogia a doutorado, a doutora em antropologia e sociologia. Mas eu tenho certeza que é suficiente falar que ela foi ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos
no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, olha, minha gente, o que a gente pode fazer? Agradecer a ela. Esse período eu tive o privilégio e a oportunidade de acompanhar uma aula dela. Quando acabou, eu sei assim, gente, quando eu crescer, eu quero ser como ela, porque é um fenômeno, é de uma sabedoria. A gente tem esse pecado de dar valor para quem está fora, como diz a Angela Davis. Não, e vocês aqui na casa de vocês tem tantas pessoas maravilhosas, representatividades, com conhecimentos assim, pensadoras, né? Então a gente tem que dar valor ao que nós temos dentro de casa. Então, professora Nilma, peço desculpa, mas ó, eu já falei, parabéns, e eu tenho certeza também que a comunidade está orgulhosa desse prêmio mais que merecido, não? E não vamos esquecer esses atos que eu não posso cometer mais, eu prometo, em memória do aniversário que aconteceu agora, dia 1º de fevereiro, da nossa incrível pensadora Leila Gonçalves, né? Quem conhece ela. A gente não pode esquecer e relembrar os desafios e as complexidades que ela sempre discutiu, né? E aqui eu coloquei uma frase que eu adoro, que é para a gente refletir. Também é um momento de reflexão, isso a gente tem que ter, né? Que ela falava assim, olha, enquanto a questão negra, e eu aqui abro meu humilde conhecimento, né? Uma laica, também abro parênteses, não só negra, mas indígenas, enquanto as questões negras e indígenas, essa parte minha, não foi assumida pela sociedade brasileira como um todo, negros, brancos, e nós todos juntos refletirmos, avaliarmos, desenvolvermos uma praça de conscientização da questão da discriminação racial nesse país, vai ser muito difícil no Brasil chegar a um ponto de efetivamente ser uma democracia racial. Com essa mensagem, a gente entra na nossa pauta. É mais para vocês, para que nós podemos refletir, não, do que os nossos pensadores e pensadores sempre falam, e a gente vai buscar resposta do outro lado. Mas nisso que ela fala, eu entro no nosso tema, não? Nosso tema, que hoje eu estou muito contente que eu estou viajando lá para minhas origens, estou indo lá para Rondônia e falar sobre a população Puruborá, que durante décadas elas foram consideradas extintas, embora fragmentadas e dispersas, lograram, por fortuna, amém, atravessar o século passado. E, em 2001, realizaram a sua primeira assembleia, na qual reuniram os parentes espalhados por diversos lugares do estado de Rondônia e reafirmaram a sua luta por reconhecimento do seu território tradicional nas margens do rio Manuel Correia. Luta que segue nos dias de hoje como um dos povos definidos como ressurgidos na Amazônia brasileira. E neste contexto, o empoderamento indígena feminino em relação às mulheres Puruborá se dá, sobretudo, através das lideranças do seu povo e as suas militâncias no movimento indígena, que busca defender seus territórios e preservar a sua cultura e suas tradições. E, dando boas-vindas à nossa cacica, Osana, Osana Castro, bem-vinda, cacica. A cacica, ela nasceu própria ali no território tradicional, Buruborá. Ela foi escolhida pela comunidade como cacique da aldeia Aperói, não é isso, cacica? Ela é conselheira estadual de saúde indígena do estado de Rondônia, vice-presidenta da Associação Macharjã, me corrija se eu... viu? Já me corrigiu. Buruborá, Macharjã Buruborá, e grande conhecedora dos usos e costumes da cultura Buruborá. Minha querida, Grácia, obrigada de coração. Eu sei que é muito difícil, porque eu sei que vocês estão na aldeia, a gente já estava com medo porque começou a chover e a conexão, mas aqui você está. Bom dia. Obrigada. Boa tarde, Vanilde. Aqui para mim já é a tarde, né?
A senhora já comeu? Eu sei que ela ainda é meio-dia e qualquer coisa. A senhora já Pois é, almoçou? eu ainda não almocei, né? Mas está prontinho o meu almoço, é que meu esposo ainda não chegou do trabalho, né? E a gente almoça junto. Agora, a dona Osana, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente aqui em Roma, na ocasião do Sínodo da Amazônia, em 2019, né, dona Osana? E foi um momento muito mágico. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês esse momento maravilhoso aqui, que foi ali na sede do Greenpeace. Verdade, dona Osana? É verdade. Foi uma viagem espetacular para a senhora. Qual era o objetivo daquela viagem, ô, dona Osana? É, a gente está sobre o sino, né, do Amazonas. Uhum. Foi assim uma oportunidade imensa, né? A gente estava até assim sem palavras, né? Porque você já pensou, eu principalmente, né, Ivanilde, como um indígena, que eu nasci e me criei dentro do meu território, né? Mas sem poder falar que era indígena. Nós falávamos quando estava só com a mãe, né, meus tios, mas porque eles foram proibidos, né, de falar a própria língua, falavam escondido, e jamais podiam dizer que era índio, né, tinha de dizer que era seringueiro, assim, Caboclo? caboclo, né, nem caboclo não podia dizer, né, porque se falasse que era caboclo, eles sabiam que era índio, né, era Hum. assim, menina, era muito difícil, né? E nós, né, eu falo assim, nós, porque meu e meus irmãos, né, minhas irmãs, a gente sabia que era indígena, mas sem saber, né, sem ter o conhecimento, né, dos seus direitos, que foi aí em 2001, né, foi que apareceu, falei assim, como Deus é maravilhoso, né, e cuida da gente, ele colocou em nossos caminhos o Frei Volmir Bavaresco, né, que é o indigenista missionário, né, Uhum. e aí ele veio visitar uma comunidade indígena que ele em Guajará encontrou um índio, né, migueleno, e esse índio pediu que queria vir visitar a família, mas não tinha condições de vir, se ele Olha, não ajudava, né? Aí ele falou que sim, né, que era o trabalho deles, né, era esse. Aí, quando chegou em uma cidade aqui chamada São Miguel, que naquele tempo era Seringal, né, agora é cidade, aí ele pegou e falou, né, assim, que olha, quando chegar lá em Seringueiras, mora uma cabocla lá. Aí disse que o Frei olhou para ele assim, né, e falou assim, mas você conhece ela? Conheço, e eu sei aonde ela mora. E eu olha, quero e eu quero parar lá, né, que eu quero ver ela. E essa cabocla que ele falava era a sua mãe. minha Olha, mãe. Aí, quando chegou em Seringueiras, né, o Frei Valmir falou para ele, né, aqui é Seringueiras. Aí ele falou assim, olha, ela mora mais para frente um pouco. Você vai devagar, que eu vou saber. Agora, para você ver, Ivanilde, assim, um conhecimento, porque é tudo fazenda ao hum, redor. Tudo fazenda. E quando chegou na casa da minha mãe, ele pediu para o Frei Valmir parar. Para que é aqui. Ele nossa, falou, mas como que você sabe? Ele falou, eu sei, eu conheço, é aqui que ela mora. olha, que E foi incrível. dito e certo, menino, olha, pararam na casa da minha mãe, e aí conversaram. E eu, nesse momento, eu morava na cidade, né, em Seringueiras, Uhum. para minhas filhas estudar, né? Aí ele conversou com a minha mãe. Aí todo final de semana eu vinha, né, visitar a minha mãe, ficar final de semana com a minha mãe. Aí quando eu Nossa, cheguei, minha mãe contou, né, essa história para mim. Aí eu me interessei, né, porque ela falava, sempre ela falava para a gente, né, que ela tinha muita vontade, né, de gritar para o mundo que ela era indígena. nossa, Aí ela pegou e me deu essa missão, a minha mãe. essa Falou assim, cultura. minha filha, eu queria que você tomasse de conta disso, porque o meu sonho é ver a minha família
aqui dentro do seu território. Porque eles saíram, mas eu não saio daqui, não. Então, dona Osana, a senhora já está contando essa história que a mim já me toca muito no meu íntimo, porque fala também até das minhas raízes, mas nos conta agora quem são o povo Buruborá. E o que significa a palavra Buruborá, dona Osana? O povo Puruborá, né? Eles são conhecidos como Puruborá por causa dos pajé, né? E Puruborá, Puru na minha língua, é onça. Buru, E Borá é cobra, né? Que Puru é onça. Onça pintada. Né? E a junção da onça e a cobra, que coisa sai? Aí ficou Puru Borá. Que Borá é uma espécie de cobra. Né? E eu já estando aqui. E aí ficou Puru Borá. E na hora que ele se transforma, né, para fazer cura, doença, um livramento de alguma coisa, né? Que os pajé faz isso. Eu ainda tenho essa honra que eu tenho o meu pajé vivo. Ele tem 104 anos. Benza, que incrível. Gente, eu vou ter Ele é vivo. Ele é vivo. E eu cansei de ver, né, ele fazer cura, porque naquele tempo nós não tinha remédio nenhum a não fosse tirado da floresta. Né? E eu cansei de ver meu tio fazer para picada de cobra, para todo tipo de doença que aparecia, ele curava, pegando todos os remédios na floresta. Naquele tempo nós tínhamos floresta sadia, né? Floresta viva, em pé. Hoje em dia nós não temos mais nem a água, nem a floresta em pé, né? Porque é tudo fazenda. E fazenda você sabe, né? Como é que é. Sim. Dona Osana, mas onde é que está localizada? A senhora falou que é do município de Seringueira, nós sabemos que está em... Mas onde é que está localizada a aldeia Buruborá? E quantas aldeias? Ela é localizada, né? Ela fica aqui no Rio Manuel Correia, que é o nosso rio de origem, né? Aonde a gente morava, mas nós tem, né, o rio São Miguel, o rio Bananeira, o rio São Francisco, que era onde o meu povo perambulava, né? Caçavam, pescavam, porque nós índios, nós não fica só num lugar, né? A gente tem vários outros rios por onde pescava, caçava, tirava, né, os seus material para fazer os seus artesanatos, como flecha, né, os cestos. Entendo. E dona Osana, a senhora, na sua história que a senhora está contando para nós, que vocês eram proibidos de dizer que eram indígenas, essa cultura de apagamento. Como é que está sendo, como se está dando a forma de luta e resistência da sua etnia, do seu povo Puruborá? É muita força, né, de vontade de não deixar apagar, porque minha mãe e esse meu tio, que eu estou te falando, que ele é vivo até hoje, que ele é pajé, eles não deixaram, né, se apagar, que eles são 2 irmãos, né, esse meu tio é irmão da minha mãe. E aí os meus outros tios, todos foram embora. Por que nós temos essas famílias assim, Guajará, Porto Velho, aqui dentro de Rondônia, e quase em toda cidade, mora um Puruborá. Porque os pais foram embora, né? E nós, os filhos de Dona Emília, chamava-se Emília, minha mãe, né? Meu pai, Mário, eles não saíram daqui. A minha mãe, ela falava para o meu pai assim, se você quiser ir embora, pode ir, eu não vou. Eu não vou, né?
como foi entrando, né, essas migrações, né, de pessoas que hoje em dia vivem por aqui, e até expulso pela própria FUNAI, quando eles foram fazer a demarcação do Zurueu-Auau, eles encontraram nós, né, numa aldeia, aonde nós tinha mais de 30 anos e vivia nessa aldeia. É só ali naquele lugar. Saía para trabalhar, né? Pescar, caçar, trabalhar, que eles trabalhavam castanha, né? Na época da castanha, eles saíam para trabalhar, mas nós, mulher, ficava dentro da aldeia. Ali nós plantava, junto com a mãe, né? A gente plantava milho, feijão, mandioca, banana, cará. E meu pai, mas meus irmãos saíam para trabalhar e nós ficávamos. Dona Osana, eu estou pensando aqui, mas da questão da língua. Ainda tem indígena Buruporá que fala a língua mãe sem nenhum tipo de contaminação? E como se dá um trabalho de resgatar, preservar, para poder transmandar para os nossos filhos, digamos assim? Existe um trabalho? Tem, existe. Nós tivemos a primeira linguista com nós, né? Porque na época, em 2001, nós tinha 12 falantes da língua. Nossa. E aí veio uma linguista chamada Ruth Montserrat, foi a primeira linguista que veio, né, para conversar com meu tio e minha mãe, e ela ainda conseguiu resgatar mais de 200 palavras na língua. Tudo agora, que é muito importante. Sim. E eles lembraram, né, naquele momento, naquele período que ela ficou mais ou menos uma semana, né, com eles fazendo esse trabalho. Aí depois, né, acho que motivo de doença, a Ruth não pôde vir constante, né? Aí veio outra linguista chamada Vilaci, do Museu Gueldes, para fazer esse trabalho com meus tios. Agora, aí a gente... Desculpa. Aí a gente conseguiu, né, fazer um livro, um dicionário em nome de animais, né? Mais animais que eles lembravam ainda. Aí a gente tem esse dicionário. E eu tenho um sobrinho, ele assim, muito inteligente, né? Ele foi estudar essa língua com meu tio. E hoje em dia ele é o nosso sabedor indígena que está passando para os pequenos e até para nós mesmos. Né? Ótimo. Nossa senhora, porque é um trabalho. E como a senhora está falando assim, no meu pensamento, eu vejo assim, como a sua mãe e seu tio são memórias vivas, não? E biblioteca da cultura e tradição do... Nossa, que ótimo! É uma tristeza e um solevo, não? Um alívio que tem esse estudo, porque é muito importante, não? Para não deixar morrer a língua, não? Porque quantas línguas indígenas desapareceram sem que nós soubéssemos da existência delas, não? E saber da existência dessa língua e não fazer nada para deixar ela desaparecer é uma coisa muito dolorosa, né? Muito triste. É muito triste mesmo, né? Que a gente, assim, sente falta, né? Porque de 2001 para cá, né, nós fomos perdendo, né, nossas bibliotecas, né? Ainda o ano passado a gente perdeu um, né, por Covid, né? Minha mãe, em 2013 eu perdi minha mãe, e assim foi indo, né? Quase encarreado, já tinha perdido uma tia, né? Aí foi minha mãe, agora meu tio, né? Mas o nosso pajé ele ainda está aí. Ainda tem mais outros, né? Perdimos um tio também, né? Que tem nesse dicionário, tem a participação dele, né? A gente perdeu ele esse ano passado, já no final quase do ano também.
Ok. E eu tenho que dizer uma coisa, que a dona Osana está encaminhando muito bem as filhas delas, porque fazendo um trabalho de pesquisa, porque quando a gente decide, ok, vamos entrevistar alguém dessa etnia, dessa população, você tem que se preparar também, não? E eu fui procurar, agradeço também às universidades que deixam público as monografias, não? Os artigos, Uhum. e eu fui estudar a monografia da filha da dona Osana. E não só isso, o vídeo que eu vou passar é da outra filha sua. Eu disse, dona Osana, mas Gisele e Camila é sua filha? Sim, minha filha, são São minhas. minhas filhas, né? São minhas duas filhas. É porque assim, eu criei meus filhos, Ivanilde, que nem minha mãe me criou, né? Ensinando, né, os costumes, todos, né, para elas. Não, e elas estão fazendo isso. E Ó, eu, e eu tenho um filho, né? Só que o meu filho, ele assim, ele não se interessou, né? Uhum. Mas porque de Logo repente. ele, logo ele também saiu, né? Que o sonho dele era ser jogador, minha filha, e ele foi para fora jogar e jogou no Figueirense, até no Figueirense meu filho jogou. Né? Ó, Aí queria, porque queria que eu fosse embora. Eu falei, não, meu filho, olha, eu sou igual minha mãe, né? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. agora, eu tenho um fato muito curioso que aconteceu quando eu conheci a dona Osana, que estava ela como Buroporá, estava o Adriano Caripuna e o José Caçupá, não? E eu fui porque me chamaram para ser intérprete deles, não? Quando eu cheguei ali na sede do Greenpeace, os três me olharam, né? E eu me apresentei, eu falei que era, quando eu falei que eu era de Rondônia, original de Guajará-Mirim, aí ela e o Adriano Caçupá se guardaram, mas tu é filha de quem? Quem é tua mãe? Quem são teus avós? E ela guardava o caçupá. Ó, é da tua família. Ela é caçupá. E ele, não, mas não é ali Buruboró. E foi muito legal, porque foi um momento até mágico, não, dona Osana? Eu estava Foi. com o meu esposo, e ela e o caçupá disseram assim: não, a gente vai realizar agora mesmo o matrimônio de vocês aqui. Me fizeram uma espécie de celebração, me fizeram colocar esse cocá que ela está usando. E o Caçupá deu o cocá dele ao meu esposo e eles fizeram ali uma cerimônia muito simbólica, mas foi cheio de significado esse nosso encontro. E até hoje, tanto com o Caçupá como o Adriano, eu quero agradecer o Adriano, porque eu falei para ele, Adriano, cadê a parente? Cadê a parente Osana? Eu tenho que trazer ela aqui no programa para ela poder contar a história do seu povo, né? Ele, não, pera lá, parente, já vou entrar em contato. Já vou entrar em contato com a Pois parente é. Adriana. E foi até engraçado no dia que ele me ligou, Ivanildo, eu estava dentro no mercado, né? Que foi o dia que a gente foi fazer a compra para casa. Aí ele me ligou, eu falei, meu Deus, é o Adriano. Aí, o Adriano, depois nós conversa, porque eu estou aqui no mercado, né? E você sabe que na cidade, aqui, minha irmã, olha, se a gente falar que é índio, todo mundo olha para a gente atravessado, né? É Porque estranho, eles então. morrem de medo, diz que de perder a terra deles, né? Para você ver como é que é as coisas aqui, né? Nossa, A gente sim, anda aqui que nem cutia, né? Se escondendo. condeno. Aí eu É. vou em contato com a dona Osana, né? Aí sabe o que que ela me manda? Foto, né? Da galinha caipira que ela está preparando para o almoço, né? Pois é, naquele dia eu tava lá na comunidade dos miguelinos. E aqui próximo, né, de nós, a gente, de vez em quando, eles vêm visitar a gente vai lá visitar eles, né? Ai, ai. Muito Agora, bom. vamos agradecer aqui a comunidade. A comunidade está muito tímida, dona Osana. Ela não está querendo aplicar a regrinha dos 3 Cs, que seria curtir, comentar e compartilhar. Vamos comentar aqui, vamos aproveitar a presença da dona Osana. O pessoal está tímido. Pois Não, é, e eu mandei, hein? Eu mandei tudo para eles. Né? Eu vou começar a minha live. vai dar um salve aqui a Cláudia Camilo,
A Cláudia Camilo é a nossa diretora desse canal de Comunidade Mulheres em Pauta. E mandar um beijão a ela, que ela está sempre presente, pertinho de nós. Obrigada, Claudinha. E a comunidade que está nos acompanhando tanto no YouTube como no Facebook. Galera, vamos curtir, comentar, não custa nada dar um oi para Dona Osana, né? Um oi e compartilhar, tá bom? Dona Osana, a gente começou falando ali de comida, que quando eu liguei para a senhora me mandou uma foto da sua galinha caipira, né? Que estava preparando. O que a senhora preparou para nós aí como uma receita culinária tradicional da população puruborá? Puruborá. Oh, minha Santa Maria. Pois é, né? Hoje, né, eu preparei um prato aqui, né? É uma carninha de porco, né? Só que não é do mato, porque eu gosto mesmo, é do queixada, né? Aneuã na minha língua. Queixada? Queixada, aneuã. É uma carne muito saborosa, né, para mim. E o que significa queixada amiano? Aneuã é o nome dele na língua mesmo, puruborá, né? E esse queixada a gente já aprendeu com branco, né? Olha lá. Mas na minha língua, aneuã. A senhora está preparando o porco? Estou. Já preparei ele, né? Hoje eu fiz ele assim, eu já comprei ele pronto, né? Eu só cozinhei. Eu só fritei, né? Linguiça, né? Com arroz. Hoje o meu cardápio aqui é a carne, né? Do porco, linguiça, feijão, arroz, a farinha, né? Que tem que ter a farinha. Falando em farinha, agora você me lembrou. Falando em farinha, pessoal da comunidade, eu não posso esquecer que vocês, não sei, desde a semana passada eu falei que nós aqui do quadro Ecofeminismo aderimos ao projeto das mulheres do assentamento Roseli Nunes, ali em Minas Gerais, onde elas estão pretendendo fazer o projeto da Casa de Farinha. Então, eu vou deixar aqui embaixo, se a senhora me permitir, dona Osana, o Pix, tá bom? Delas, deixa eu ver aqui se eu encontro. Que eu não estou encontrando o Pix delas. Aqui da comunidade, espera um momentinho. E aí, para a comunidade, quem puder ajudar com um pouquinho, sempre aquela gota de água que vai no copo e enche, né, dona Osana? Então, a gente Sim. De pouco em pouco vai enchendo aqui. Quem puder colaborar, a gente agradece de coração, tá bom? Então, a senhora estava falando da Casa da Farinha, que a senhora também me contou que tem esse projeto também ali de você farinha, né? Nós tem. Nosso projeto aqui para nós fazer, né, com que a nossa farinha tenha qualidade, né? Porque a casa nós já tem, nós quer qualidade, né, para vender para fora, para a gente ter um. Mas vai dar tudo certo se Deus quiser, né? Porque a gente fez uma mudança nesse ano dos membros, né, da nossa associação, e aí ainda está em análise, né? Mas assim que a nossa associação tiver prontinha, aí nós vamos trabalhar com projetos, né? Porque projeto é assim, né? Tem que ter as associações todos em dia, tudo legal, né? Para poder vir os projetos. E a nossa estamos terminando os detalhes finais. Ótimo. Para a gente poder trabalhar, né, com essa farinha. E nós também aqui, nós trabalhamos com hortas, né? Eu e minha filha, nós temos horta, né? É uma fonte de renda agora nesse Covid-19, né? Que a gente não pode estar indo para a rua para fazer compra. E aí a gente tem, né? Resolvemos trabalhar com a nossa hortas, né? Aí a gente tem aqui, eu tenho mais a minha filha aqui, né? Essa horta que tem um programa, né? Da Secretaria de Agricultura. Eu estou dando assim essa dica que elas procurem, né? Talvez na cidade que elas. Ótimo.
mora, né? Tem a Secretaria de Agricultura e lá tem esse programa, né? Muito bom para a gente trabalhar com hortas. Eu estou aqui na minha aldeia, eu tenho uns 4 anos que eu participo, né, desse projeto. É Não, pouco a renda, mas para a gente que não tem renda nenhuma, né, já serve. Ele sai até R$ 6.000 para você entregar as verduras, né? Tem um caminhão que vem pegar. Aí tudo que você tiver dentro da sua aldeia, você pode, né, entregar na Secretaria de Agricultura, que eles pegam esses alimentos e entregam, né, nos hospitais, colégio, creche. distribuição. Ah, é muito Tá, importante a sua e dica, lá dona. eles fazem essa distribuição, né? E aqui, né, eu corri atrás e consegui. E aqui eu faço a horta, mas a minha filha, a Gisele, né? Uhum. Eu falei para ela assim, minha filha, você fez 2 faculdades, né? Uau. Mas não fez a faculdade certa, porque ela é médica, né, veterinária, mas gosta de trabalhar com terra. Eu digo, você devia ter feito agronomia, né? Porque gosta de trabalhar com terra. Adorei essa sua dica, dona Osana. Vou falar com ela, sim, vou falar com a Angélica, para ver se na Secretaria ali de Agricultura da cidade onde ela se encontra, onde está esse assentamento, né? Que é em Minas Uhum. Gerais. É em Minas Gerais. De repente, nunca se sabe, mas essa troca de conhecimento, guarda, fazendo aqui através Sim, pode, do quadro é é, maravilhoso. pode, pode ter até outros programas, né? E elas procurar. Exato. Ô, É. dona Osana, viu? Passou rapidinho. Vamos para considerações finais, a senhora, as suas mensagens que a senhora gostaria de deixar, um convite. Dai, é seu espaço. Pois é, né, Ivanildo, eu só tenho que agradecer, né, você por essa oportunidade, né, da gente estar se encontrando de novo, né, porque a gente se conheceu, né, como você falou, né, você foi lá para ser a intérprete, aí quando chegou lá encontrou os indígenas falando português, né, mas assim foi muito bom, olha, gostei demais mesmo assim de ter te conhecido e saber que você é daqui de Rondônia, a cidade é de onde a gente era, a cidade, né, que a gente conhecia só, né, era Guajará, mas foi muito bom e ter essa oportunidade de estar passando nessa mensagem aí, né, no Brasilzão inteiro, né, que nem você falou, né, que todo mundo está assistindo, todo mundo está vendo, né, e vamos crescer junto, né, e eu espero que não seja só hoje, né, que a gente tenha outras lives, né, para a gente ter o conhecimento das coisas que você passa para a gente, como a gente também tem, né, o que passar para as pessoas, né? Aí Mais eu gosto. senhora para nós. A senhora Né? que passa mais conhecimento. Pois é. Mas muito obrigado por tudo, uma boa tarde, né? Aí que hora que você tem aí agorinha? Agorinha aqui, falta aqui, são 20 minutos para as 18. 18 Aqui horas. em Roma, aqui em Roma. Pois é. Já pensou aqui é 12h41, né? Aqui em Rondônia. Olha, Você vê. em Brasília, quase às 1h41. Em Brasília é Nossa, 1h04. Você vê, né? A diferença dos horários, né? Mas foi exatamente. um prazer, olha, foi um prazer imenso, né? Espero que eu tenha contribuído o que você imaginava que eu ia falar. Nossa senhora, adorei, adorei mesmo. A senhora, já falei para a senhora que aqui é o seu espaço também. Eu agradeço já essa sua proatividade de dizer que vai ter outras lives. Obrigada, isso quer dizer que a senhora já está, se vai vir. E eu quero trazer as suas filhas, porque eu adorei tanto a monografia de Gisele, como o vídeo que eu vou passar para vocês, que faz também esse resumo da história da população lá. Foi Da Gilmara Camila, né? a Camila, exato. E eu vou trazer elas também para que elas contem também, através da visão, os olhares delas, não?
sobre a história da etnia e não ter vergonha de dizer que eu sou indígena. Não, parente, a gente não tem vergonha, a gente tem que Não falar. tem, não tem. É porque eu falo assim, eu aprendi com a minha mãe, né? Minha mãe, menina, olha, ela, Ai, dona como Emília. eu falei pra você, eles foram proibidos falar na língua deles, mas quando eles se reuniam, ela conversava com os irmãos dela, menina, e nós, né, ficava assim, e a minha mãe, ela era muito, assim, conservadora, né? Dona Osana, a minha bisnona se chamava Dona Emília. Olha lá. Pois é, a minha mãe chamava Emília. Depois a gente conversa. Isso, mas vai. Agora nós temos o Zap, a hora que você quiser conversar comigo, você pode ligar, porque eu fico assim, meu Deus, será que lá está de noite? Agora manda mensagem. Pois é, mas a hora que você quiser conversar comigo, Ivanilde Neto, eu estou à sua disposição, tá bom? E nós, a senhora, eu lhe agradeço de Pois coração pela sua participação, espero a senhora novamente aqui, a eu senhora. espero você também. Vai o seu porquinho, tá? Come e pense em mim. Eu com certeza. Vou comer um pouquinho aqui pensando em você, menina. Um beijão, dona Zana. Ivanilde. Logo estamos se falando, tá bom? Com certeza. Seja tudo de bom. Uma boa tarde para você. Boa tarde, dona Zana. Olha, quero agradecer a todo mundo pela participação, mas olha, eu vou aproveitar e falar que eu tomei uma decisão. Qual é essa decisão? De publicar pequenos esportes publicitários de outros canais que são interessantes para poder reforçar e dar visibilidade aos canais progressistas, não? Porque a gente tem que nos ajudar, né? Então, hoje, a minha dica vai ser dessa pessoa aqui que eu a conheci através de um programa que estamos fazendo juntas, e é maravilhosa essa mina, e eu espero que vocês também vão lá visitar o canal dela. Fazendo toda a escalada, né? Legal, conta a história, um momento de tensão, vai chegar no plot. Ainda não vi o plot twist, tudo ainda é uma coisa muito previsível. Mas tá bonitinho esse roteiro, parabéns para quem fez. Foi combinado. Ela é ótima, ela se chama Thalita Cabral. Eu já vou avisando que a linguagem não é adapta para menores. Ela diz menores de 12 anos, eu digo menores de 15 anos, mas é fenomenal o seu canal, porque ela faz próprio uma sátira de tudo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, passando informações e reflexões do que está acontecendo no nosso país. Então, a minha dica dessa semana é o canal da Thalita Cabral, tá bom? Assim que, se vocês puderem lá também curtir, eu agradeço. Pessoal, eu vou acabar aqui deixando, como prometido, o vídeo da filha da dona Osana, que eu não estou encontrando aqui, muito bem, Ivanilde, aqui. E eu espero vocês a próxima semana, que eu vai ter uma surpresa muito legal. Vamos falar com uma pessoa muito especial, como todas as mulheres lindas que vêm aqui, né? Essas guerreiras, ativistas que estão ali na linha de frente da luta. Então, eu vou deixar aqui um beijo para todos e a gente se vê na próxima semana. Tchau!